Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, dia do Senhor, e estamos aqui diante da Palavra de Deus. Eu convido a você a se preparar, a ficar naquele canto mais tranquilo de sua casa, acender uma vela, se você desejar. Mas agora também vamos preparar o nosso coração, preparar nossa mente para nos colocar diante do Evangelho do dia de hoje. Vamos pedir o Espírito Santo nessa manhã de domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que a presença do Espírito Santo possa nos envolver neste clima de oração. Sim, para bem saborearmos a sua palavra, para fazer da palavra de Deus o nosso tesouro no dia de hoje. Então, vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Mais uma vez, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Vamos saborear esta palavra. Vamos fazer uma leitura pausada. Vamos fazer uma leitura da qual nós possamos perceber os detalhes dessa passagem que tanto fala da presença ressuscitada de Jesus no meio dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante.
Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Então, com essa leitura, nós, saboreando cada palavra e, ao mesmo tempo, imaginando a cena dos discípulos de Emaús voltando totalmente tristes, totalmente desfigurados de tristeza, de desolação devido à morte de Jesus. Então, com esta leitura, nós podemos perceber a realidade dos discípulos que ainda não estavam abertos à ressurreição, aquilo que o próprio Jesus tinha falado para os discípulos depois da morte, o que iria acontecer depois da morte de cruz. Então você pode imaginar a fisionomia desses discípulos de Emaús, se queixando, totalmente decepcionados com aquela pregação que escutaram de Jesus e agora sabendo que o seu mestre morreu e de uma forma cruel, de uma forma muito pesada. E eles não estavam com o coração aberto diante disso. E aí nós vamos passar a meditar o momento em que Jesus apareceu junto com eles no caminho para Emaús. O próprio Jesus ressuscitado estava com eles. E Jesus pergunta o que havia acontecido. O que tinha acontecido na vida daqueles peregrinos. Esses discípulos não reconheceram Jesus ressuscitado, porque ainda estavam envolvidos pelo peso da morte do seu mestre. E Jesus ainda faz perguntas. Jesus faz com que eles pudessem realmente falar o que realmente aconteceu. E o que os discípulos falavam é todo o processo da qual Jesus foi condenado. Eles estavam remoendo aquela situação ainda pesada de tristeza. Sim. Eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Mas, naquele momento, depois do desabafo dos discípulos, de realmente colocar toda aquela realidade pesada para fora, Jesus fala: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E aí Jesus foi falando de tudo aquilo que estava nas Sagradas Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, de tudo que se referia a Ele próprio. Então, a glorificação de Jesus na cruz, que é a sua morte e a sua ressurreição, era algo que
iria acontecer por obra do Pai. Também podemos meditar sobre a estada de Jesus na casa desses discípulos. Jesus, ele fez que ia continuar sua peregrinação, seu caminho. E os discípulos chamaram para passar a noite com eles. É uma característica judaica, o acolhimento. E Jesus esteve com eles. Sentaram à mesa e, ao repartir o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. E, ao mesmo tempo, Jesus, ele desaparece do meio deles. Então, foi daí que eles perceberam que era o próprio Jesus que estava. E eles até perguntam: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Sim. Ali foi a revelação de Jesus ressuscitado na vida daqueles dois discípulos. E cheios de euforia, cheios de alegria, eles retornaram para Jerusalém para falar e se encontrar com os 11 com relação ao que havia acontecido com eles. Sim. Toda essa palavra nos leva muito a meditar aquilo que Deus quer para nós hoje, cristãos. Aquilo que Deus quer nos falar hoje para todos nós neste terceiro domingo da Páscoa. Sim. Vamos nos colocar diante de Deus, vamos deixar com que essa meditação nos faça falar com o Senhor. Se coloque diante do Senhor, perceba se ainda há algum sinal de morte na sua vida, tristezas, decepções, rancores, todo sinal de morte. E de alguma forma ou de outra isso te impede de ver a ação e a presença do Senhor ressuscitado na sua vida. Ele que de tantas formas se manifesta, Ele mesmo que se antecipa na tua história. Deixe-se agora tocar pelo Senhor. Perceba a sua presença. E é o próprio Senhor que te faz recordar os feitos que Ele já realizou na tua história. Muitas vezes somos lentos, assim como os discípulos de Emaús. Mas é hora de abrir o coração, de perceber que o Senhor está aqui para também nos fazer ressuscitar com Ele. Por isso, Senhor, esteja conosco, envia o Teu Espírito Santo para, mesmo em situações delicadas, os desafios que aparecem, nós estejamos juntos com a Tua presença, possamos estar sensíveis ao poder da Tua ressurreição. Sim. E com esta presença ressuscitada em nosso meio, nós queremos também levar essa boa nova, essa alegria para tantas pessoas. Contemple agora essa presença ressuscitada. Contemple essa presença viva que está agora no seu coração, nesse momento onde você se encontra agora recolhido. Perceba o Senhor que se manifesta na sua vida e te faz retornar ao caminho que de uma forma ou de outra você abandonou. Essa presença do Senhor que vem ao nosso encontro. Perceba essa paz que envolve o teu coração. A presença de Jesus que faz o teu coração transbordar de alegria, de gratidão. Permaneça com Ele agora. E é essa presença de Jesus que te faz ir além, te faz
também saber que as pessoas que estão com você hoje são dons de Deus, que eles precisam se encontrar com essa pessoa ressuscitada através da sua presença, da sua palavra, da sua alegria. Sim. Te agradecemos, Jesus, por estar caminhando conosco sempre, mesmo que haja dias que não estejamos tão atentos a Ti. Mas muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua companhia conosco. Continue com a palavra de Deus e não esqueça de dar o like no final da leitura orante da palavra de Deus. Deus abençoe, um bom domingo. Até mais.